E aí, moçada, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Viu que interessante como é bom a gente, estudar, pesquisar, né? A gente está falando da cultura maori, mas a gente não sabia como que era essa cultura, né? Então agora, com esse vídeo, já ficou bem esclarecido. Lembra lá no slide da Moana, do filme Moana, que aquele indígena estava com a língua para fora? Vocês descobriram através do vídeo o motivo que eles ficam com a língua para fora, né? É para intimidar as pessoas que chegavam até sua tribo, tá? Então veja de novo esse vídeo, que na próxima aula nossa de história, a tia Rosa vai fazer umas perguntas relacionadas a esse conteúdo dessa semana, combinado? Então agora nós vamos parar a nossa apostila e fazer alguns exercícios. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, agora interpretando, leia a fotografia que mostra um grupo maori, etnia habitante da Nova Zelândia. Aqui está a fotografia. Essa fotografia foi registrada entre 140 e 100 anos atrás. Mostra um grupo de pessoas da etnia maori em frente a um local conhecido como Casa de Conversação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Olha só que bacana, eles têm um lugar para contar suas histórias, para discutir, para conversar. Então, para você ver, essa cultura serve para a gente repensar a nossa vida. A maioria das vezes nós não temos tempo mais de conversar uns com os outros, de contar histórias, como nesse tempo, né? Como no tempo dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, é importante a gente rever isso. Então, vamos lá, letra A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, você vai olhar a imagem e vai responder essas perguntas. Letra B. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Você vai marcar a opção. Do seu lado direito, tem um quadrado azul aí, ó. Vamos lá. Os maoris, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita próprio. Atualmente, eles utilizavam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos na nossa língua para produzir textos escritos. Ó, lembra que eu falei lá atrás no slide sobre o mapa mundi? Encontrar a localização da Nova Zelândia? Tia Rosa já trouxe para vocês, então não tem necessidade. Número 3. Busque informações sobre como vivem os maoris na atualidade e registre suas descobertas no caderno. Esse 3 aqui, a tia Rosa quer que você pesquise informações como eles vivem hoje. Aquelas informações que a tia Rosa trouxe no vídeo, nos slides, não servem, tá bom? Lá eu conto a história dessa tribo indígena, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar, né, na internet, não precisa ser muita coisa, tá? Você pode tanto imprimir ou pode escrever mesmo, tá? Continuando. Grupos étnicos como os maoris, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informação por meio da oralidade. Dessa forma, garantia a continuidade das suas tradições, porque eles não sabiam escrever. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, nessa foto, vamos ver. Na foto foi registrada a casa de reza de uma aldeia indígena Guarani, no município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação maori, onde as pessoas se reuniam para discutir, ensinar, trocar histórias e saberes. As casas de reza também são chamadas de opi e são sagradas para o tupi, os tupi-guarani. Olha só que bacana, né?
Vamos lá. Nas reuniões, os indígenas penduravam as redes para se acomodarem. Sentam um grupo para ouvir e contar histórias em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos: narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos. Outro tipo de narrativa: narrativa das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a autoridade. Os xamãs, também conhecidos como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia. Lembra lá no vídeo o chefe da tribo, né? Da tribo Maori? Ele usava uma máscara, né? E ele tinha privilégios, vocês viram lá? Só ele usava aquela máscara, só ele tinha um lugar onde ele guardava o alimento dele, chamado freezer, não é isso? E só ele podia comer daquela comida, tá? Então, cada tribo tem a sua cultura, tem o seu jeito de lidar, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Então, você vai responder aquelas perguntinhas acima, fazer essa pesquisa sobre como vive a tribo Maori na atualidade, tá bom? E na próxima aula, a tia Rose vai voltar com mais novidades e com perguntas relacionadas ao nosso tema de hoje. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau!